Acende aí, varão. Glória a Deus. Queria chamar aqui a missionária Rosângela. Vai estar orando pela preleitura da noite. Nossa missionária Daniela. Glória a Deus. Vem cá, missionária Rosângela. Glória a Deus. Depois da palavra vai ser a Santa Ceia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, aleluia, meu Senhor. Sua filha, Pai. É, general, é por aí, meu Deus. Senhor, você possa estar no meu Senhor, lá, Senhor, o canal de Deus, Senhor, para nossas vidas. Senhor, que nos venha falar da terra, Senhor, mas que venha falar do Senhor, Senhor, que ela venha ministrar, Senhor, a cada mente, a cada coração nessa noite, Jesus. Senhor, que ela não venha trazer, Senhor, nada, Senhor, que venha, Senhor, amansar os nossos corações, Senhor. Senhor, mas que venha nos constranger nessa noite, Pai. Senhor, que nós venhamos sair daqui, Senhor, mastigando, Senhor, saboreando, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós venhamos, Senhor, trazer, Senhor, e aprender, Senhor, tudo que a Sua filha, Senhor, Deus, é para nossas vidas, Pai. Senhor, precisamos aprender mais de Ti a cada dia, Senhor. Usa, Senhor, a missionária Daniela nessa noite, Pai, como canal para nossas vidas, Senhor. Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Tua filha, Senhor. Tem sido, Senhor, bênção para nós, Senhor. Senhor, continua usando ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eita glória! Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. O Senhor é maravilhoso, que nada pode resistir diante da voz daquele que é todo poderoso, né? O mar não resistiu, ele falou, o mar se acalmou. Ele falou, a tempestade se acalmou. A doença diante do Todo-Poderoso não é nada, irmãos. Diante de Jesus, a cura, a libertação, o poder do Espírito Santo, amém? E ele se faz presente nesta noite, se nós estivermos ligados diante dele, ligado com o Espírito Santo, ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, uma palavra bastante conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E que nesta noite o Senhor venha falar conosco através desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 18, amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê o segundo, amém? Amém. Diz assim o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, Quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outra vez. Glória a Deus. Senta glorificando somente até aqui. Senta glorificando o nome do Senhor, amém? Irmãos, para a gente entender o que está acontecendo aqui no capítulo 18 de Jeremias, para entendermos nesse contexto aqui, neste período, havia a nação de Judá e a nação de Israel, Reino do Sul e Reino do Norte. E Jeremias, o livro de Jeremias, ele é direcionado para o Reino do Sul, o Reino de Judá, a nação de Judá. Então, o Senhor levanta aqui Jeremias como voz profética, né, para falar da sua palavra, da palavra do Senhor para a nação de Judá. E neste período a nação de Judá encontrava-se numa frieza espiritual. A nação de Judá tinha se apostatado da fé. A nação de Judá
estava agora seguindo a sua vontade, os seus desejos, estava, atolada na idolatria. A nação de Judá, neste momento, estava numa crise espiritual generalizada, irmãos. Então o Senhor levanta Jeremias como voz profética, e o Senhor chama a Jeremias e diz: Jeremias, você vai levar uma palavra para a nação de Judá. Só que antes do Senhor mandar Jeremias levar a sua palavra, o Senhor fala com Jeremias: Jeremias, antes de você levar o juízo sobre a nação de Judá, porque Jeremias ficou ali 40 anos falando do juízo de Deus sobre a nação, e a nação continuava indo após os outros deuses, continuava se contaminando, continuava nos padrões do mundo. E o Senhor queria o quê? Trazer a nação de volta, para o propósito original. O Senhor queria trazer o seu povo de volta à sua presença, mas da maneira dele. Então o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, vai e vai falar a minha palavra, vai profetizar a minha palavra. Não se preocupe, não tenha medo do que eles vão falar de você. Eu ponho a palavra na tua boca, tu vai somente profetizar aquilo que eu colocar na tua boca para este povo. Só que antes de Jeremias ir até o povo, o Senhor, quer levar Jeremias ali, na casa do oleiro. Antes de Jeremias falar, a palavra do Senhor, o Senhor dá uma ordem a Jeremias dizendo: dispõe-te. Em algumas versões, desce e vai na casa do oleiro. Antes de você falar para o povo, eu vou te mostrar a maneira como eu trabalho na vida daqueles que eu amo. Eu vou te mostrar, Jeremias, a maneira como eu trabalho. Desce e vai à casa do oleiro, que lá você vai ver como que eu trabalho na vida daqueles que eu amo. Então Jeremias, ele desce e vai até a casa do oleiro, Jeremias, Deus não fala onde era a casa do oleiro. Só que Jeremias já sabia aonde era a casa do oleiro. Jeremias, eu imagino que ele coça a cabeça e falou: meu Deus. Mas ele já sabia onde era. E você me pergunta: aonde era a casa do oleiro? Na época de Jeremias, os oleiros, eles moravam no vale de Enom. Aqui no capítulo 19, você vai entender onde fica o vale. Mais na frente o Senhor vai dar outra ordem a Jeremias. Então, os oleiros da época de Jeremias moravam no vale de Enom. O vale de Enom era uma das terras a qual Caleb possuiu por herança, quando o Senhor prometeu, ainda Moisés vivo, que daria a Caleb a sua possessão. Durante 40 anos é que Caleb recebeu aquilo do Senhor. Olha quanto tempo Caleb esperou, confiante, perseverante, para receber a possessão que o Senhor havia lhe prometido. Então, o vale de Enom ficava ali nas proximidades. Ficava ali embaixo ali das montanhas, das grandes montanhas. Então o Senhor diz: vai, Jeremias, vai lá no vale e você vai ver como que o oleiro trabalha, qual a maneira que o oleiro trabalha. Não seria mais fácil, o Senhor mandar um oleiro até a casa de Jeremias e mostrar para ele como que ele forma o vaso, como que ele forma, como é que ele trabalha, como é que ele molda? Mas não, ele disse: vai, Jeremias, desce a casa do oleiro. E Jeremias vai até o vale de Enom, E o que representa, irmão, vale na nossa vida? O que significa vale? Vale é lugar o quê? De provações. Vale representa tribulações. Vale representa problemas, lutas. Então Jeremias vai até o vale. Só que é interessante, irmãos, que é no vale
que a argila se encontra mole. É no vale que o oleiro mora e é lá que ele encontra a argila perfeita, a argila mole. Porque se você for procurar argila nos montes, a argila é diferente, ela é dura. E mesmo que você molhe ela, quando você forma, ela vai quebrar e vai se esfarelar. O que o Senhor está dizendo aqui nesta noite? Que o crente é moldado, irmãos. Não é no monte. O crente é moldado, é no vale. É aqui embaixo, irmãos. Para o oleiro encontrar a argila mole, é aqui, ó, é no vale, é nas provações, é nas lutas, é nas dificuldades. Talvez você esteja falando, Senhor, mas por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que eu estou passando por tanta prova? É o Senhor moldando você. Você tem que ter maturidade para entender que essa luta é o Senhor te formando um vaso. Mas para ele estar na forma de um vaso perfeito, ele é moldado no vale. Ele é moldado na prova. Ele é moldado aqui embaixo. Porque muitas das vezes a gente quer estar aqui em cima. E se nós formos ver, se nós pegarmos a argila daqui de baixo e levar ela para o alto e expor ela no sol, ela vai ficar dura. Então o Senhor trabalha aqui, ó, primeiro embaixo. O Senhor trabalha embaixo primeiro, para quando você estiver pronto, você esteja em cima, né? Porque às vezes a gente é apressado, é ansioso. A gente quer ir para o monte primeiro, mas se a gente ficar exposto no monte primeiro, sem antes passar pelo processo, a gente vai quebrar, irmãos. A gente vai quebrar. Não adianta, para se tornar um vaso na mão do Senhor, tem que passar pelo processo do vaso. Não adianta pular, irmãos. Não adianta pular o processo. Não adianta. Porque você pode até se tornar um vaso, mas quando vier o dia da luta, o dia da adversidade, você vai rachar. Porque você não foi feito no momento certo que o oleiro queria que você estivesse pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o lugar que o Senhor leva Jeremias é ali na casa do oleiro, para mostrar, né, a argila. E ali, o que nos chama a atenção é que a argila, para ela fazer um vaso perfeito, ela precisa estar molinha, né? Ela precisa estar molinha. E é nas lutas, é nas adversidades, é quando nós estamos passando pela prova, que o Senhor, Ele ouve um clamor de um coração sincero. Aleluia! É na provação, é no vale que é mais fácil encontrar a lágrima. É no vale, é mais fácil encontrar o coração. Porque se ela estiver exposta antes do tempo, o coração vai estar duro, né? Não vai ter sensibilidade. É o Senhor dizendo para mim e para você: enquanto você está no vale, tem quebrantamento. Tem quebrantamento. Porque qual o momento, irmãos, que a gente mais busca o Senhor? Qual é o momento? É quando a gente está na prova. É quando a gente está no sofrimento. É o momento que mais nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. É quando a gente está passando pelo vale. É que nós ouvimos a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus queria moldar o povo conforme a sua maneira, porque eles já estavam moldados pelos padrões mudando. Eles precisavam ser quebrado para Deus construir algo novo na vida daquele povo. Assim é na nossa vida, irmãos. Não reclame se Deus está te quebrando. Não reclame se você está passando pelo vale. Se você está passando pela luta. É Deus moldando o teu caráter. É Deus moldando a tua vida para que você venha estar na estatura perfeita que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Então, a primeira lição que
nós aprendemos aqui é que Deus vai nos moldar. Deus, Ele molda pessoas, é no vale, é na provação, é na luta, é quando estamos passando pelas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa encontrar em nós a argila mole. Olhe para a cara do seu irmão. Você é argila dura ou você é argila mole? Quanto mais mole for, mais quebrantado é o teu coração, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, quanto mais baixo for, mais a argila fica mole. Quanto mais alto a argila é exposta, mais dura ela fica. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, quando passamos pelas lutas, pelo vale, é aqui que nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, o campo geográfico de formar vasos de honra não é nos montes. Porque se a argila estiver exposta em lugares altos antes do tempo, ela endurece sem forma, né? Ela não tem um formato para o qual o oleiro queria que ela tivesse, porque ela foi exposta antes do tempo, né? Ela não passou por todo o processo que era para ela passar para se tornar um vaso, né? Um vaso de excelência. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, né, você se questiona por que Deus está te amassando, por que você está passando pela prova. Mas é o Senhor trabalhando na nossa vida. É Ele trabalhando, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, o Senhor, Ele trabalha. Ele está trabalhando, Ele não está parado, Ele se movimenta. Há movimento do Senhor 24 horas por dia. Ainda que eu e você não estejamos vendo, mas a mão do Senhor, ela está trabalhando na nossa vida. Ela está trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não adianta nós ficarmos ansiosos porque estamos passando pela prova. Não adianta nós ficarmos desesperados, né? Porque o desejo do nosso coração é: Senhor, eu preciso subir mais um degrau. E o Senhor está dizendo: ainda não é momento. Meu Deus. Porque se eu te der agora, você não vai suportar, porque você não passou primeiro pelo processo, né? Às vezes a gente fica, irmãos, ansioso, né? Mas é no tempo do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Então a gente ora: Senhor, eu quero ser exaltado. E é Deus dizendo: não vamos nos expor em lugares altos antes do tempo determinado pelo Senhor. É o Senhor dizendo: aguenta firme, vai passar. Aguenta só mais um pouquinho. Essa luta não é para a morte. O sofrimento, ele tem um prazo? Tem? Está escrito na Bíblia? Não. Mas uma hora passa. Uma hora o choro acaba. Uma hora a tempestade ela cessa. Uma hora o mar se acalma. No tempo determinado do Senhor. Amém, irmãos? Então o Senhor está dizendo: aguenta firme. Está doendo? É porque Deus está trabalhando. Ele quer nos tornar um vaso precioso. Então se nós quisermos nos tornarmos um vaso precioso nas mãos do Senhor, não devemos rejeitar os tempos de vale. Se nós queremos nos tornar um vaso de honra na mão do Senhor, nós não devemos rejeitar os tempos de vale. Amém? Então, quem quer chegar ao ponto que Deus quer que você esteja, precisa viver o propósito de Deus e precisa entender que a pedagogia de Deus é no vale. É lá que Ele ensina, é lá que Ele forma o seu caráter. Ele amassa até tu gritar, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Senhor, está doendo, Senhor, mas vai ficar bom. Senhor, eu não aguento mais. O Senhor aguenta sim, só mais um pouquinho. Fica firme. Vai ficar bom. Vai ficar bom, irmãos.
irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta noite, eu não sei a maneira que você está vivendo. Talvez nesta noite tem pessoas que estão vivendo vale, estão vivendo crise, né? Estão passando pelo processo que só Ele e Deus sabe. Mas o Senhor está dizendo, aguenta firme, fica firme. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque primeiro, irmãos, Deus, Ele vai trabalhar aqui, ó, no nosso coração. Deus trabalha primeiro aqui para depois trabalhar do lado de fora, né? A bênção do Senhor, ela já está pronta para a nossa vida, mas primeiro Ele precisa preparar aqui, ó, precisa trabalhar no nosso coração. Nós precisamos estar prontos. A bênção já está pronta, mas Deus precisa primeiro nos preparar para a bênção. A porta já está aberta, mas Deus quer trabalhar primeiro aqui, ó, no nosso coração. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os oleiros, né, moravam no vale. Os oleiros moravam no vale, né? Habitavam no vale. Amém? Deus habita onde? Deus mora aonde? Qual é a residência do Senhor? Aonde há um coração quebrantado e contrito, ali habita o Senhor. É nos vales que o Senhor habita. É onde tem argila mole. Enquanto houver um coração quebrantado, enquanto houver arrependimento, é ali que o Senhor mora, né? É ali que o Senhor habita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia. E a segunda maneira, né? O primeiro foi o lugar. A segunda é a maneira como Deus molda o vaso. Então Jeremias vai à casa do oleiro e lá ele vê o versículo 2, versículo 3. Descia à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Segundo ponto é que o oleiro estava o quê? Trabalhando. Jeremias chega e o oleiro está o quê? Está lá, ó, com a sua mão na roda, está trabalhando. Jeremias começa ali a observar e o oleiro está trabalhando, né? Está entregue a sua obra. O oleiro, ele não chegou, ele não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. O oleiro, ele não começou a trabalhar quando viu Jeremias chegando. Jeremias chegou e ele já estava, né? Ele já estava trabalhando. É Deus dizendo, antes de você chegar lá, eu já estou trabalhando. Antes de você, minha filha, chegar lá, eu já estou trabalhando. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma ininterrupta. Ele não para a sua obra. A palavra do Senhor diz que Ele é o guarda fiel do seu povo. 24 horas o Senhor está trabalhando. 24 horas Ele está trabalhando. O Senhor fala, Jesus quando está ali com os discípulos, Ele diz, eu e meu Pai trabalhamos até agora. Ou seja, o Senhor, Ele não para de trabalhar. O Senhor não para de trabalhar. Então o Senhor está fazendo as coisas antes mesmo de você chegar lá. Talvez a argila dessa pregação é o seu casamento. Talvez a argila desta pregação é o seu filho, é a sua família. Eu não sei, né, qual é o seu problema, mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. E às vezes achamos que Deus só vai começar a trabalhar quando nós clamamos, quando nós oramos. E não é dessa forma. Deus, Ele trabalha de forma ininterrupta, sem parar, né? E por que nós oramos? E por que nós clamamos? Para que o nosso coração entenda que Ele já está no controle de tudo, que Ele já está trabalhando, que Ele já está fazendo. Deus não precisa que nós oremos para Ele trabalhar, não. Ele já está trabalhando, irmãos, de uma forma silenciosa, mas Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
para que eu e você perceba que Ele já está fazendo, né? Há uma batalha, irmão, na nossa vida todos os dias, 24 horas. A Bíblia vai falar que existe 3 tipos de céu. O primeiro, né, que é a nossa atmosfera, onde fica o sol, a lua, as nuvens. O terceiro céu, onde fica anjos e potestades, né, nos lugares celestiais. E o terceiro céu, onde fica a morada do Deus eterno, né? Salomão, quando ele entra ali no templo, ele diz: o que é este templo para conter o Deus que nem mesmo o céu os contém, né? Então, às vezes não, a gente está dormindo lá no nosso travesseirinho, no bem bom. Eu, você, a sua casa, a sua família, está dormindo, está até babando, né? E você acorda no outro dia, de pé. Porque o que? Houve uma batalha. Está havendo batalhas. Batalhas estão sendo travadas 24 horas. É o inimigo tentando a tua vida. É o inimigo tentando destruir o teu casamento. É o inimigo tentando destruir a tua família. Mas os anjos do Senhor estão batalhando a teu favor 24 horas por dia. Você não vê. Você não está vendo. Mas há uma batalha nesse exato momento com os anjos de Deus e com as potestades, irmãos. E a gente acorda no outro dia. Meu Deus, eu estou de pé pela misericórdia dele, né? Que foi derramada. As misericórdias dele são derramadas sobre as nossas vidas a cada manhã. E as misericórdias dele que é a causa de nós não sermos consumidos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, ele trabalha de uma forma continuamente. Ele não para. Então, Jeremias chega na casa do oleiro. Talvez Jeremias, né, está ali na porta. E o oleiro, aqui, irmãos, o oleiro nem se dirige à palavra de Jeremias. O oleiro ali, ele está em silêncio. Ele está trabalhando. Talvez o oleiro está aqui de costa para Jeremias. Talvez a gente pensa que o Senhor está de costa para o nosso problema, mas não, ó. O oleiro estava aqui, ó, com a mão na roda. Estava aqui, aqui, ó, trabalhando e as mãos aqui no vaso, né? Jeremias estava olhando ali na porta, mas o oleiro está ali trabalhando. O oleiro nem fala com Jeremias no texto, mas ele está o quê? Trabalhando, irmãos. Está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele trabalha de uma forma silenciosa. Às vezes é no silêncio. Boca fechada de Deus não significa que a mão dele também está encolhida, irmãos. Às vezes Deus está sem falar com você. Às vezes Deus fecha a boca para você, mas a mão dele está trabalhando. Às vezes você não está ouvindo, mas Deus está trabalhando, irmão. Porque fala o oleiro, ele continua trabalhando. Boca de Deus não significa que a mão dele não está trabalhando na tua vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes Deus não vai falar nada conosco, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Quantas vezes nós passamos pelo vale, né? Saímos dele de pé, saímos de uma crise, né? Sobrevivemos e Deus não falou nada. Deus não falou nada, irmãos. Mas nós estamos de pé porque Ele está trabalhando de uma forma ininterrupta e silenciosa. Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você vai estar nas piores crises da tua vida. Você vai abrir a Bíblia, você vai orar, você vai jejuar, você vai subir no monte, mas Deus não fala com você. Mas Ele está trabalhando. Ele está assim, ó. Mas Ele está assim, ó. Oh, glória a Deus. Com a mão trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando na minha vida. Amém, Jesus. E quantos vales a gente passou e Deus sequer falou. E a gente se pergunta, o que aconteceu? Nem sempre para Deus trabalhar, necessariamente Ele precisa falar.
Tem muita prova que você vai vencer, que você saiu, que você superou e Deus não falou nada. Foi sorte? Não, foi o trabalhar de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está dizendo, vai ficar tudo bem. Eu estou trabalhando para que você fique bem, para que se torne um vaso de excelência nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto aqui é processo de repetição. O processo de repetição. No versículo 3 diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, né? Jeremias chegou lá na casa do oleiro e a roda estava girando. A roda estava girando. Não queira, irmão, sair da roda de Deus antes do tempo. Porque se você sair da roda de Deus antes do tempo, você vai se quebrar. Então espere o processo. Espere a roda parar para você sair. Porque quando ela para, aí o vaso está pronto. Porque ele passou por todo aquele processo. Então aqui o terceiro é processo de repetição. O oleiro molda com processos de repetições. Pega a argila e coloca na roda que está girando. Talvez você esteja se perguntando, mas eu estou no mesmo lugar há tanto tempo. Já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 3 anos e nada acontece. Mas Deus está trabalhando, irmão. Você não está vendo, mas está trabalhando, irmãos. Está trabalhando. Às vezes você acha, Senhor, é o mesmo ciclo, estou passando pelo mesmo problema, estou passando pela mesma situação. É um ciclo de repetição. Às vezes é necessário você passar pelo mesmo problema 1, 2, 3 vezes. Porque quando o oleiro, ele coloca lá o barro sobre as rodas e começa a girar, ali é um processo de repetição. E o que o oleiro ele faz? Ele coloca os polegares na boca do vaso, né, para dar forma. Quanto mais ele gira, mais ele cresce. Quanto mais ele gira, mais ele cresce. Quanto mais ele gira, não sei se você está entendendo, irmãos, mais ele cresce. Quanto mais você passa pela prova, mais você cresce. Quanto mais você passa por esse processo, mais você amadurece, irmãos. Porque às vezes é Deus dizendo, você tem que passar por esse processo 1, 2, 3 vezes, para que o teu caráter precisa ser mudado. Às vezes a gente quer sair do processo, mas o nosso coração não foi mudado pelo Senhor. Às vezes a gente quer sair do processo, mas o nosso caráter não foi mudado, irmãos. Então a gente precisa passar por esse processo de repetição. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por que repetições? Porque por várias vezes aquela parte do barro tem que passar pela mão de Deus. São várias vezes. Repetição. Porque ela vai crescendo. Então, se sair da roda de Deus antes do tempo, não vai ficar bom. Então, precisa passar pelo mesmo processo para o caráter ficar bom. Para sair maduro de uma situação, né? Às vezes a gente entra numa situação, não resolve aquela situação, e quando vem novamente, a gente está com outro problema que a gente saiu e não resolveu, né? Então, quando entramos em um processo, temos que sair dele resolvido, temos que sair dele moldado, né? É o processo de repetição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o dedo do oleiro, né, está em contato com o barro, né? E ali é a mão do oleiro que vai dando forma ao vaso, né? Ele vai dando forma. Ele trabalha aqui, ele faz aqui, ainda não está bom, não é dessa forma, é assim que eu quero, é dessa maneira, é desse jeito.
e ele coloca ali seu polegar. Se você observar, ele não coloca os dedos todos, é só os polegares. É os polegares que vão dar forma. Então ele coloca os dedos por dentro, né? A mão em contato com o barro. Por quê? Porque quando a mão do Senhor está em contato conosco, irmãos, quando Ele está nos moldando, quando Ele está nos formando, a mão dele vai sentir aquelas pedrinhas. E às vezes aquelas pedrinhas, ela risca o vaso. E ali o oleiro vai dizer, epa, o vaso ele não pode estar riscado. Então o que o oleiro faz? Vai tirando aquelas pedrinhas que quando ele estava no processo de separação do barro, passou despercebido por ele. Então no processo que ele está formando o vaso, se tiver pedrinhas, ele vai tirando. Às vezes nós passamos por esse processo, irmãos, porque Deus quer tirar algo da nossa vida. E a gente passa por vários processos e às vezes a gente não entende, ainda não entendeu. Porque que o mesmo processo é Deus que quer tirar alguma coisa da tua vida, alguma sujeira que está ali em formação e Ele quer tirar, irmãos. E muitas das vezes Ele não entende dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes quando tem as pedrinhas, ela risca o vaso, e ali o oleiro ele vai ter apenas duas opções. Ou ele termina logo o processo, passa um esmalte ali para maquiar, ou ele refaz novamente. E o que o oleiro escolhe, irmãos? Refazer tudo de novo. Porque para nós é fácil dar um jeitinho, mas no reino de Deus não tem jeitinho, irmão. No reino de Deus não tem jeitinho. Ah, eu vou maquiar aqui, eu vou fazer dessa forma de qualquer jeito. Não, o reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é bagunça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente quer maquiar aqui, para passar despercebido aqui. Mas o reino de Deus não é dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que as pedrinhas estão ali? O que a pedrinha representa, irmão, na nossa vida? Os lixos, alguma coisa, algum sentimento que a gente tem que precisa ser mudado na nossa vida. O coração duro, um coração de pedra, uma arrogância, uma soberba. Isso representa as pedrinhas na nossa vida. E o oleiro ele precisa fazer o processo de repetição para tirar isso da nossa vida. Por que Deus levou o povo para o deserto e eles levaram 40 anos lá? Era só seguir em frente, que ia chegar rapidinho. Mas porque tinha muita pedra no povo de Israel e eles precisaram passar por esse processo. Quanto mais a roda gira, quanto mais ela está girando, é porque tem muitas coisas que ainda não foi tirada da tua vida, que precisa ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o processo, ele começa dentro, é de dentro para fora. O oleiro percebe as pedrinhas que riscam o vaso. Essas voltas servem para Deus identificar em nós aquilo que precisa sair da nossa vida, né? Quanto mais pedra tiver, mais giro vai ter, irmãos. Quanto mais pedra nós tivermos, a roda de Deus vai estar sempre, girando. Porque tem muita pedra, né? E às vezes a gente está passando pelo processo e ainda não entendeu que alguma coisa da nossa vida precisa ser tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Calma aí, deixa eu achar aqui minha conclusão. E a quarta e última lição que nós aprendemos aqui é a paciência de Deus quando está moldando o vaso. Olha o que acontece. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. É Deus dizendo, enquanto eu estou moldando o vaso, enquanto eu estou formando, eu sou muito paciente, né?
Deus poderia fazer outro vaso? Não. Ele pegou aquele que se quebrou, né? Ele pegou aquele que se quebrou e refez ele. Mas aqui fala que o vaso se quebrou. Quem quebrou o vaso foi o oleiro? Ele se quebrou da mão. Foi o inimigo? Foi o mundo? Ele se quebrou na mão do oleiro. E muitas das vezes, irmãos, o que Deus quer falar aqui? Que a gente acha que quem está lá fora é que está quebrado. Não. Quem está lá fora é que precisa se converter. Meu Deus. A gente acha que quem está aqui dentro não precisa. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, se quebrou na mão certa. Se quebrou na mão certa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem, irmãos, que parar com essa mania de achar que só quem está lá fora é que precisa se converter, é que precisa mudar. Às vezes a gente está olhando para a pessoa, olha lá, está todo quebrado, mas nós não sabemos a maneira que Deus está trabalhando na vida dela, né? E a Bíblia fala que se quebrou na mão do oleiro. E tem uma passagem que vai concluir com esta passagem. Jesus, né? Uma mulher pega em adultério. E ali os escribas, os fariseus, a Bíblia fala que ela foi pega no ato do adultério. Ou seja, eles abriram a porta, estava lá acontecendo. O que eles fazem? Eles arrastam aquela mulher até Jesus. Agora nós vamos pegar Jesus lá na esquina, porque a lei de Moisés diz para matar. E vamos ver o que é que Jesus vai dizer. Conforme o que ele disser, vai ser contra ele. Aí eles levam aquela mulher até Jesus. Fala: Jesus, na lei de Moisés ela precisa morrer. E na tua lei? A Bíblia vai dizer que tinha jovens, né? Tinha jovens, tinha idosos. E Jesus, imagino que ele já estava assim, com a pedra na direção daquela mulher. E ele diz, Jesus pergunta: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? O que eles fizeram? Quem saiu primeiro? Os velhos. Talvez você vai dizer, porque os velhos têm mais pecado. Não. Os velhos, depois o jovem, um após o outro. Aí Jesus está lá escrevendo na areia. Aí ele: ué, mulher, cadê os teus acusadores? E eu imagino que ela ainda estava assim, já assim, né? Ela olhou assim, não viu ninguém. Ninguém atirou a pedra. Ninguém me condenou. Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é tremenda, porque é Jesus dizendo pra gente: cuida dos teus pecados. A palavra é bem dura, mas cuida dos teus pecados, porque o Senhor tem ministrado no meu coração. Quanto mais você olha para os teus pecados, menos pecado dos outros ao teu redor tu vai parar de olhar. É Jesus dizendo: cuida da tua vida. Aleluia! Porque às vezes, irmãos, a pessoa vem para a casa do Senhor toda quebrada, né? Ainda sem o direcionamento do Senhor, né? Está perdida, né? E a gente, tu viu como que fulano entrou na igreja? Tu viu como que fulano está lá? E Deus está dizendo: cuida dos teus pecados, porque ele está na mão certa. Ele está na mão certa. Está na mão do oleiro. É aqui que ele precisa estar, irmãos. Não é lá fora, não. É aqui. Só que a gente tem essa mania, irmãos, de chegar uma pessoa que ainda não tem a mesma maturidade que nós, né? Nós não temos esse entendimento. Mas é o oleiro dizendo: ele está na mão certa, está no lugar certo. Jesus estava ali sentado à mesa com os pecadores.
os fariseus falaram assim: ué, Jesus, tu come com esses pecadores? Como pode tu comer com esses pecadores? Jesus continua comendo. A Bíblia não fala que Jesus se levantou. Imagina, Jesus estava com a boca cheia e diz: quem precisa de médico? Os sãos ou os doentes? E eles mesmos responderam: os doentes. Aí Jesus disse: pois é, tá vendo esse povo aqui? Isso aqui é um hospital. Tem todo tipo de pessoas doentes, mas eles estão no lugar certo. Porque eu sou os médicos dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. E sem perceber, irmãos, sem perceber, a gente bate nos fariseus, bate nos escribas, mas a gente está criando no nosso meio, né? Que eu posso dizer, esse sentimento, né, dos fariseus, né, de ficar procurando o pecado nos outros em vez de olhar para os nossos, irmãos. Jesus estava dizendo: cuida do seu pecado, que do pecado dele cuido eu. No momento certo ele está na minha mão. No momento certo eu vou restaurar. No momento certo eu vou moldar ele. No momento certo eu vou fazer dele um vaso novo. Porque Jesus está dizendo: ainda que ele seja de barro, falho, imperfeito, eu não abro mão dele. Porque ele está no lugar certo. Ele está na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então que esta palavra, irmãos, venha penetrar no nosso coração. Nós somos barro, ele é oleiro, e ele faz conforme o querer dele e a vontade dele. Não importa o momento, não importa a situação, não importa o cenário que você se encontra. Deus, ele fala sim, através da sua palavra, mas no silêncio também ele fala. Porque eu sou prova disso. No momento que mais Deus falou na minha vida, não foi aqui dentro não, foi lá no meu quarto, no meu secreto. Porque nós temos a mania de achar que Deus só fala na igreja. Não, irmãos, Deus fala onde você estiver. Se você estiver sensível a ouvir a voz dele, ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, quando estava no deserto, no momento da aflição, no momento ali passando o deserto, porque ele tinha um chamado, né, para cumprir. E ali o anjo levou o quê? Pão para ele no final do seu jejum. Só que no Getsemane, Jesus foi somente consolado. Vai ter momentos na nossa vida que vai vir um anjo, vai trazer a provisão para a nossa vida, mas vai ter um momento que o Senhor só vai enviar o anjo para nos consolar. É Deus dizendo: você precisa passar por essa prova. É necessário, Jesus, você enfrentar a cruz. É necessário eu e você passar pelo processo. Porque quando nós passamos pelo processo de Deus, aí sim, Ele nos torna um vaso de honra na mão dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa, irmãos, a luta, não importa o deserto, Deus está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. No silêncio Deus também trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir de novo Jesus por essa palavra, né? Que palavra maravilhosa. Eu preciso ser cada vez mais esse vaso, né? Eu necessito ser. Quantos são vasos na mão do oleiro nessa noite? Deus continua abençoando em nome de Jesus. Deus, que palavra forte, maravilhosa, né? Para a nossa vida no nome de Jesus. Segunda parte, queria dar uma pincelada rapidinho na palavra, aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos agora na Santa Ceia, né? Nossa memorial tão maravilhoso, nossa festa, nossa alegria, nossa gratidão. Santa Ceia, gratidão. Santa Ceia é alegria. Santa Ceia é paz. Santa Ceia é renúncia. Santa Ceia é o sangue do Cordeiro na casa, a cura
a libertação na nossa vida através desse ato tão maravilhoso, no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir o livro de Coríntios, no nome de Jesus, 11, 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. Vou pedir aos irmãos, não vou tomar muito tempo, né? Daqui a pouco vou estar pedindo aos irmãos, se der para a irmã separar também o hino da harpa, a senhora Nice, né? Vou louvar o hino da harpa daqui a pouco, em nome de Jesus, da Santa Ceia, a qual nós faremos aqui. Não? Voz, pode ser só voz. O hino da harpa daqui a pouco, em nome de Jesus, para a gente explicar o nosso preparativo em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 34, amém? Amém. Vou ler o primeiro, se a igreja der para ler o segundo, assim, sucessivamente, para nossa memorização, para a gente memoriar, amém? Para a gente memorizar bem em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 24. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o Senhor come, porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não concedindo o corpo do Senhor. 30. Diz a entre vós, muito fraco e doente, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Com 34 e último. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para o juízo. Quanto a demais coisas, ordená-la-ei quando for. Glória a Jesus. Ainda de pé, esse memorial tão importante, o pastor já relembrou aqui, né, um dos mais importantes, que é o batismo e a Santa Ceia, né? Algo que o Senhor deixou para a gente estar sempre lembrando, sempre fazendo em memória. A Santa Ceia anunciando a morte do Senhor até que venha, né? Eu costumo dizer que Santa Ceia é gratidão também, porque você ser grato a Deus, porque o Senhor, Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele ressuscitou e está aqui na presença do Espírito Santo de Deus. A Santa Ceia é algo que tem sido esquecido muitas das vezes na igreja, algo que tem deixado de lado para outras festas, a qual a igreja primitiva, a qual é mandamento do Senhor desde os confins da terra, o Senhor já havia anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, se nós guardarmos e fizermos valer isso no nosso coração, eu costumo dizer que, mediante esse pouco tempo que eu tenho, 20 e poucos anos servindo ao Senhor, eu já vi muita cura, paralítico andar, doença, o Senhor curar através nessa grande festa. Mas as potestades têm vindo, o tempo tem vindo, e às vezes a nossa frieza no nosso coração tem deixado de crer. Estamos aqui no ato de fé. Amém. Examine o seu coração, assim como o Senhor, o apóstolo aqui está nos ordenando. Examine o seu coração, se tem alguma mágoa, se tem alguma tristeza, se tem alguma incredulidade, alguma coisa que você está sendo incrédulo. Eu quero te dizer para você nessa noite, faz um check-up do seu coração, da sua fé.
Nessa manhã nós tivemos aqui uma escola bíblica dominical, falando sobre amor, sobre perdão. Minha esposa falou sobre perdão. E às vezes a gente vai estar para a igreja, está magoado, está triste. Interessante, pastor, que quando Jesus ele pede, chama, ele prepara para sentar à mesa, observa bem, para preparar os utensílios, ele pede João, vou rapidinho por cada hora, ele pede João e pede Pedro, para poder preparar a mesa. Agora, para sentar à mesa foi diferente, ele pediu para todos sentar à mesa. Jesus ele não julga, mas ele pede para fazer esse exame. Jesus ele não proíbe, mas ele pede para fazer um exame. Examine-se a si mesmo. Que nós possamos se examinar agora. Nesse momento a gente fica tudo igual. Parâmetro. Não há melhor, nada melhor. O maior aqui é o Senhor Jesus. Que nessa noite essa ceia seja uma ceia de cura, uma ceia de transformação na sua vida. Uma ceia de paz e de alegria e de transformação. Até alguns escribas, alguns teólogos, eles tentam falar que a mesa, aí começa a falar uma era de ouro, outra era de madeira, outros falavam que tinha 90 centímetros, outros foram alguns mais além um pouco, diz que a ceia era bem baixinha para poder ficar de joelho para cear. Tem algumas igrejas que não usam assim, não há necessidade, né? Mas como um ato de reverência. Para cear é necessário descer. Desce a casa do olheiro, assim como foi pregada a palavra. É verdade. Chegamos às vezes, não, como vou confessar? Foi só uma ceinha, já ouvi falar isso. Não, aqui é a maior festa, igreja. Glória a Deus. Aqui é algo tremendo que o Senhor está aqui presente. Glória a Deus. É algo poderoso, notória a presença de Deus nesse lugar. A qual nós estamos aqui em reverência ao Senhor, anunciando a morte, a vida dele até que ele venha. E ele está vindo para arrebatar a igreja. Nesse ato de fé. Aleluia. Nós vimos ali a última participação dele, se alimentando com os discípulos. Ele poderia, naquele momento aqui, para nós fecharmos a palavra aqui no nome de Jesus, ele sabia que na mesa havia um traidor. Ele poderia falar: Judas, se manda daí. Você vai me trair? Pode se mandar na mesa. Mas ele deixou Judas Iscariotes sair. Ele deixou sentar na mesa. Ele sabia que após a última ceia, ele ia ser chicoteado. E alguns historiadores falam que cada chicotada que batia nas costas dele rasgava do começo ao fim, que até as veias, até de que forma que a pele dele caía. Foi triste. Aqueles pregos entrando na mão e vazando do outro lado e o sangue descendo. Ele sabia que era a última vinda dele como carne ali, como verbo. Mas mesmo assim aconteceu, e a palavra de Deus diz que ele deu graça e partiu o pão. Deus é forte. Você entendeu isso? Ser servo de Deus é isso. É você estar passando pelo vale, mas dá graça e partir o pão. Vamos partir o pão nessa noite. Vamos dar em nome de Jesus nossos pastores. Orar pelo pão, orar pelo cálice no nome de Jesus. Eu queria convidar depois não diácono para poder distribuir a ceia. Já está ali em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus pelo pão. Depois os pastores estão orando pelo suco em nome de Jesus. Vem para cá para orar. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, obrigado, Senhor amado, por esse momento tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, por essa obra tão maravilhosa, Pai, que nesse momento, Pai, que Ele te entrega o pão, Pai querido. Que nesse momento, Pai, que deixa de ser pão, a qual representa, Pai querido, o seu corpo. O seu corpo que foi moído, Pai. O seu corpo que por nós o Senhor deu ele ali. Mas hoje o Senhor, Pai, está acima de tudo e todos, com o corpo glorificado. Eu sinto a Tua presença através do Teu Espírito, Pai. Todos que comiam, Pai, que participar desse pão, que possa haver cura na alma, no espírito, no consciente, que haja milagre, que a igreja não possa ser mecânica, Pai, mas que venha ser guiado pelo Teu Espírito, que nós não possamos ser mecânicos, Pai, porque a obra é do Senhor para nos alimentar e nos dar, ó Pai querido, encorajamento, ó Pai querido, para enfrentar as barreiras, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, em Coríntios, que há muitos que dormem. Pai querido, não permita que eu durma, Deus. Aleluia. Arabanda subi, arabanda quebra. Não deixa que a igreja venha dormir, ó Pai, no sonho da indolência, no sonho, ó Pai querido, da dificuldade, mas que a Tua graça é divina e notória nesse lugar. Derrama o Teu sangue, ó Pai, sobre esse pão agora. Que haja transformação de vida, ó Pai, restituição nos casais, na parentela,
nos obreiros, na minha vida, Pai. No nome de Jesus. Eu sinto a tua presença nesse lugar, Jesus. Toma cada um, que haja cura, haja amor, que nós possamos ser unânimes, assim como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de poder e glória, está aqui, Deus, o suco de uva representando o teu sangue, Deus. Aleluia, Deus. Pelos nossos pecados, Senhor. Ali, Senhor, no Egito, a primeira Santa Ceia foi formada ali, quando eles separaram aquele cordeiro. E ali, Senhor, representava o seu sangue derramado naquele altar. Pai amado, querido Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, ao beber, Senhor, esse suco representando o seu sangue, que ele possa, Pai, estar limpando, purificando, trazendo, Senhor, a memória, Deus Todo-Poderoso. Restaura, Deus, Pai, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, na alma do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, essa ceia, Pai, em memória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Glória. Pode servir, em nome de Jesus. Aleluia. Pode louvar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós vale ele.
te confessarmos, seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, glorificas também, ó Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Eita, Jesus. Pão. Em nome de Jesus. Todos estão com cálice, pão. Aleluia. Em nome de Jesus. A Bíblia até fala nisso. A Bíblia é bem. Aleluia. Como ela nos ensina a ser educado, a participar, Aleluia. a ter esse grande ato no nosso coração, anunciando ao Senhor, tendo essa comunhão. Sinta a graça de Deus. Sai daqui curado nessa noite. Sai daqui transformado. Aleluia. Para poder acontecer esse ato de fé aqui, muitas vidas. Alabando é surdo. Aleluia. Há pessoas que às vezes estão no evangelho de 40, 30 anos, mas não aprenderam o que é esse ato tão sublime, tão poderoso. Arabanda Sul. Uma vez eu estava numa igreja chamada Avenida 2, e ali uma irmã, ela ficou 30 anos para cear, e ela precisava, ela falava, conversava com Deus. Naquele momento, quando ela acabou de cear, o tumor dela saiu na hora. Tem faltado essa fé. Arabanda Sul, 30 anos para cear e quase 8 anos de um tumor. Nessa noite recebe a cura física, espiritual e material na tua vida. No nome de Jesus. O pão em nome de Jesus. E tendo dado graça, partiu-se e tomou e comeu. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Participe, Jesus. Pode participar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, glorioso Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Graça nós te damos, Espírito Santo. Você tem liberdade para sentir essa presença dele. Essa presença gostosa. É a presença do Senhor que renova. Nada detém essa obra santa. Aleluia. Agora abre com carinho. Graças a Deus que passou dos tempos. Antigamente, igreja, nas igrejas mais antigas, não sei se todos lembram, era uma talhazinha que todo mundo bebia até junto. Depois passou com um cálice cada um, e agora tem até embaladinho. Tira com carinho agora, bem calmo. Sinta a presença de Deus. Glorifica Ele. Eu estou sentindo a presença do noivo na casa. Talvez seja a última ceia. Com Jesus ele foi a última ceia. Mas ele sabia que ia ser perseguido. Ele sabia que era a última ceia na terra. Em momento... Eita Deus, eu estou sentindo uma presença aqui. Você desliga da tua casa. Eu sei que você tem que ir embora. Você desliga do que você vai fazer.
Anda subendará de coia. De priondará subendequebia. Há um renovo descendo nesse lugar. O mesmo Deus que estava aqui na escola bíblica dominical, Ele está aqui. E Ele falou sobre amor. Ele falou sobre perdão de manhã. E Ele falou nessa noite através da palavra sobre Jeremias na roda. E Ele está falando sobre comunhão. Como um ato de comunhão, igreja. Não faça isso mecânico, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas eu gostaria que você se deixasse levar pelo Espírito nessa noite. Você vai pegar o seu cálice e vai falar uma palavra. Fala uma palavra e troca com um ato de comunhão. Se você tem comunhão com a sua irmã, com seu irmão, troque, fale uma palavra, nem que seja pequenininha. Pode fazer em nome de Jesus. Troca esse ato. Troca a cálice. Deus te ama. Declare isso. Você é provedor do milagre nessa noite. Meu pastor. Estarei orando por você. Ele é de noite, ele é de perto. Amém. Aleluia. Declare para o seu irmão, para a sua irmã. Meu Deus, fale uma palavra. Seja usado por Deus. Senta à mesa. Senta na mesa agora, querido. Você tem esse privilégio. Você está na mesa do Pai, na mesa toda poderosa. Meu Deus, na mesa tem cura, na mesa tem proteção. Lavanda subiada, lavanda caga. Na mesa, papai te chama nessa noite para o íntimo. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça tão poderosa nesse lugar. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia. A vida cada dia mais. Em nome de Jesus. Missionário, tu és uma bênção e cada dia mais a bênção do Senhor possa ser derramada na sua vida. Deus de poder e glória. Alabanda súbia de coração transformado. Quem sabe? Meu Deus, aleluia, Espírito Santo. A casa é sua, Jesus. Toca no porteiro nessa noite, ó Pai, que a cura do Senhor. Eu declaro a cura sobre a alma. Eu declaro a cura sobre a carne. Eu declaro a cura sobre o espírito. Cada um nessa noite. O Senhor é Espírito, ó Pai, o que pode que você seja adorado em espírito e em verdade. Meu Deus, e aqueles que não estão ceando ainda, eu profetizo uma cura. Aqueles que não estão com cálice, não estão podendo cear. Em nome de Jesus. Sua família. Isso. Aleluia, em nome de Jesus. Esperando um pelos outros. Vamos esperar em nome de Jesus. Vamos cear juntinho. Assim que a gente vai subir lá no céu. Não é um na frente, outro não. É junto, irmão. Vencendo a batalha é junto. Eu não vou ir, Maicon, mas daqui eu troco o cálice contigo, Maicon. E você está ligado com Deus. Isso é fé, ó. Tá vendo aqui, ó? Maicon tá lá, eu tô aqui. Meu cálice foi trocado com o diácono Maicon. Meu cálice está sendo trocado com a irmã lá na porta, lá. Isso é fé. E pela fé eu vejo vidas sendo curadas nesse lugar. E pela fé eu contemplo o anjo de branco nesse lugar. E pela fé eu vejo o inimigo caindo nessa noite por terra. E pela fé eu vejo o mar se abrir. E pela fé eu vejo essa igreja Canaã crescer. E pela fé eu vejo sua casa sendo transformada. E os milagres de Deus. Aleluia. Súbia, tenha liberdade do Espírito. Arabanda súbia, fala em língua aqueles que foram batizados, decala súbia. Aqueles que não foram da glória. Aqueles que a gente são batizados, mas não falam em língua, mas receba a graça. Fale em mistério com Deus, Ele te ouve. Arabanda
súbia, que nada seja mecânico na nossa vida. Nós não andamos por vista, irmão. O céu é real para aqueles que crerem. O céu é real. Jesus está aqui, eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele. Ele está curando aqui nessa noite. Ele está passeando. Toda adoração é para ele nessa noite. Não chora mais, há choro de alegria nesse lugar. O gozo de Deus está sobre esse lugar. Alabanda, sube, andecébia. Os anjos de Deus estão guerreando nesse lugar. Através do favor da igreja. Esse lugar não é outro lugar, senão casa de adoração. Casa da glória de Deus, Shekinah. O Todo-Poderoso está nesse lugar. Recebe a cura. Aleluia. Recebe a cura, o renovo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Yeshua Magia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus, igreja. Eu estou sentindo a presença. Aleluia. 25, aleluia, diz o Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participa, igreja. Recebe a cura no sangue de Jesus. Pode participar. Glória a Deus. Parabanda súbia. Acaba de porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, da minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh glória, aleluia, ele está vivo, igreja. Ele te tocou, igreja, ele te encheu nessa noite. Saindo daqui com essa proteção celestial, em nome de Jesus. A irmã Rafaela quer dar um aviso, o pastor falou, e logo após nós estamos fazendo o anúncio, está terminando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aos irmãos que nós, Senhor. Amém. O aviso que a gente tem para dar do Ministério Infantil para os irmãos mandarem foto para os seus pais, para os seus filhos, para o grupo infantil. Eu acho que o senhor está no grupo da igreja, né? Acho que está no grupo da igreja, pode mandar no grupo da igreja também. E isso, com os filhos e com os pais também. Para a gente fazer o vídeo do Dia dos Pais. E quarta-feira mandar as crianças com a camisa, que a gente vai gravar um vídeo deles, tá? É esse o aviso. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida. Está aqui, viu o pastor filmando, sabe? Quero parabenizar o Lucas, os irmãos aí que estão online, que botam no Instagram. E eu passando pelo Instagram, fiquei em casa, eu tava com a perna doendo pra cima, né? De repente eu vi o pastor estava lá no Instagram da igreja. E de repente o pastor estava filmando as criancinhas, louvando as criancinhas. Havia um homenzinho torto e depois louvou o João, né? Primeiro louvou o homenzinho torto e depois louvou sobre o João. Não foi aquele João, como é que é? Que louvou? Da Maria. Da Maria.
Igreja, eu senti a unção dentro da minha casa, igreja. Que maravilha. Vendo as criancinhas, aquele cenário todo. Então, eu quero... Os pais, as crianças vão dirigir. Vão dirigir, então não vou faltar. Não vou faltar. Primeiro essa perna, que às vezes eu fico em pé, a perna fica dando que eu trabalho muito em pé, mas vamos estar aqui em nome de Jesus. Que Deus, quero parabenizar esse departamento, em nome de Jesus, junto com o pastor, junto com a igreja, parabenizar esse departamento, porque eu recebi do Senhor, tenho recebido através dessas criancinhas que estão cheias da unção, da graça, cada professor, cada professora que tem, aleluia, acolhido e sendo usada por Deus. Às vezes eu passo na janela ali, dá vontade de ficar, dá vontade de entrar lá dentro. Gente, aqui acontece um dos maiores cultos, tão gostoso. As crianças estão em boas mãos, no nome de Jesus, com esses professores, em nome de Jesus. Amém? Faz o anúncio, meu pastor. Quarta-feira, a nossa campanha. Qual o nome da campanha, igreja? Família na Arca. Família na Arca. Fez aqui até aquele desenho bonito. Aleluia. Tem aquele desenho bonito. Minha Família na Arca. Nós estamos aqui na quarta campanha, correto? Estaremos aqui com o diácono Rafael. Deus colocou no coração de chamar Rafael, porque a vida e a história dele fala sobre família. Então, estará conosco ministrando a poderosa palavra. Já me ajudou em algumas congregações. E estarei os anúncios, sexta-feira, o culto de oração, né? Ensinamento. E domingo, o culto de escola bíblica. Pastor, desculpa, pastor, eu queria, assim, eu tenho visto, assim, ó, a igreja, bom, se todo mundo botasse esse propósito no coração. Sei que tem alguns que trabalham, tem alguns que não trabalham, até realmente é mais difícil, igual na sexta-feira não dá para mim, que é o único horário que eu recebo. Mas, às vezes, tem pessoas que podem vir à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um ensinamento para a gente correr da nossa vida. E a gente só vai vencer o Satanás através da palavra. Pode louvar, pode tocar na igreja, pode fazer tudo. Mas se não tem palavra, a palavra é ela que vai nos informar, vai nos dar força para a gente enfrentar as tempestades. Então, irmão, faz uma forcinha. Vem na escola bíblica. Hoje foi escola bíblica maravilhosa com a nossa professora aqui. Eu sei que às vezes está friozinho, outros trabalham até tarde, mas deixa o friozinho de lado e vamos à escola bíblica. No próximo domingo vai ter a revista. Vai ter a próxima revista, né? Em nome de Jesus. Então faz essa forcinha. E logo após nosso café consagração, e em nome de Jesus tem a consagração sábado, que às vezes eu esqueço. Não, esse sábado agora não, só no outro. No outro sábado vai ter consagração. E domingo nosso culto de adoração e louvor em nome de Jesus. Amém? É isso, pastor? Mais alguma coisa? Culto de ação de graça do pastor, quarta-feira. Meu Deus. Quantos anos, pastor? 5, pastor. Meu Deus, culto de ação de graça, nosso pastor, igreja. Quarta-feira, hein? Meu Deus, não vou perde não, falta ninguém não. Vem, traga mais um em nome de Jesus. Tem bolo, pastor? Meu Deus. Aleluia, Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, agradecer a Deus. Aleluia. Pode chamar uma direção ao teu lado nesse momento, em nome de Jesus agora. Mais ou menos, né? Não dá para saber. Eu creio que meu Deus do céu. Minha esposa acerta mais do que eu. Vamos fazer uma oração rápida cada hora, tá, igreja? Em nome de Jesus. Vamos despedir em nome de Jesus. É pra cá, o irmão tá me ajudando, falando que eu lá é pra lá, viu? Tem gente que acerta mais. Em nome de Jesus, fala, Senhor Jesus. Repete essa palavra, Senhor Jesus. Eu creio que o meu lar é bênção do Senhor. E que nenhum mal vai chegar na minha tenda, na minha família. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí o nosso lar, Pai querido, em nome de Jesus. Toma, Pai querido, nossos vizinhos, ó Pai querido, dão uma semana cheia da graça do Teu Espírito, ó Pai, a cada um de nós. Toma meu lar, visita, ó Pai querido, continua visitando o lar de cada um. Ó Pai querido, não aceita derrota na Tua igreja, porque a Tua igreja é poderosa. Eu creio que muitos estão aqui, ó Pai querido, através da fé, e declaram o agir sobre o lar de cada um no nome de Jesus. Eu declaro sobre o meu lar, em nome de Jesus, a vitória que vem do Senhor. Obrigado por meu lar ser bênção. Obrigado por gozar das suas bênçãos na minha vida e no meu lar. No nome de Jesus. Agora, Pai querido, nos despedimos debaixo da sua paz, da sua graça. Aqueles que vão de carro, dê um grande livramento, Pai querido. Aqueles que vão de bicicleta, aqueles que vão a pé. No nome de Jesus, dê uma noite reparadora aos seus filhos, ó Pai. Que venha pegar no sono, ter tranquilidade, ter uma semana sendo guiada pelo Espírito, no nome de Jesus. Livrando cada um da bala perdida do homem sanguinário e da peste perniciosa. Que cai por terra tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus. Evangelista dando a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja até a vinda de Cristo, e todos digam amém. Vamos fazer experimentar o seu irmão em nome de Jesus.